Olá, eu sou o Thiago. Esse é um vídeo de respostas a comentários. Dessa vez eu abri lá na comunidade do YouTube, então eu abri uma postagem para todo mundo mandar as perguntas lá. É mais fácil do que procurar de vídeo em vídeo. O comentário acaba sendo meio bagunçado muitas vezes e é difícil de achar algo para responder, para virar um vídeo. Uma das perguntas é a do Caputino. Ele perguntou: uma dúvida, falou, né? Uma dúvida que eu tava tendo esses dias. Como é a área da psicologia comportamental? O profissional trabalha como exatamente nessa área? O que ele faz? Basicamente isso. Bom, a área tem uma diferença entre área e teoria e técnicas e uso de um tipo de psicologia. Então, área, se eu pensar em área assim, onde ele trabalha, em um monte de lugar, como qualquer outro psicólogo. Clínica, escola, né, psicologia educacional e escolar, trânsito, hospital, SUS, um monte de lugar, empresa privada mesmo, seleção, RH, essas coisas, dá para trabalhar em qualquer lugar. Então, pensando em área de atuação, qualquer uma que um psicólogo normalmente atua também. Agora, como ele trabalha exatamente? Como ele trabalha é um pouco amplo, eu imagino que seja como que é a forma do trabalho dele, o que que ele usa, o que que ele faz, como ele vê as situações para atuar, né? O que que ele faz. Então, basicamente, primeiro, pensando em psicologia comportamental, de um modo geral, se usa para denominar uma área do conhecimento, uma área da psicologia, que a área mais comum dela hoje em dia é a análise do comportamento. Ela é baseada numa filosofia de ciência chamada behaviorismo radical. Então a gente usa muito como sinônimo, assim, de modo geral, mas tem diferenças disso, né? Aqui a gente vai usar como se fosse tudo isso junto para facilitar para quem não tem muito costume. E também porque o pessoal da psicologia comportamental, muita gente tem uma preciosidade, um preciosismo com conceitos, com definições, que por um lado é bom, né, para a ciência isso é ótimo, você definir, operacionalizar, mas na conversa, assim, dificulta um pouco ter que definir cada coisa. Então vamos pensar na parte prática aqui. Uma das coisas centrais para a psicologia comportamental é a base sobre a qual você analisa o comportamento. Você faz uma análise funcional. Algo que é central nessa psicologia. O organismo, seja ser humano ou animal, outro animal não humano, ele está sempre em interação. Então você sempre analisa ele em um contexto. Então você tem um ambiente, você tem um organismo, você tem consequências desse comportamento. Tenho vídeos já sobre duas formas de aprendizagem que são centrais nesse tipo de psicologia, que são o condicionamento respondente, clássico ou pavloviano, e o condicionamento operante. Então, eu não vou explicar porque vai abrir parênteses gigante. Mas você faz basicamente uma análise de como o contexto afeta o organismo, né? Como eu respondo aos estímulos do ambiente e também as consequências do meu comportamento. O que que eu faço? O que que ele resulta? Então você tem, por exemplo, reforço e punição, que são formas de são consequências do comportamento que afetam o comportamento. Então, se eu recebo um reforço, vamos usar aqui, vamos falar de recompensa para simplificar. Se eu sou recompensado por um tipo de ação, eu tendo a fazer mais vezes. Se eu sou punido, eu tendo a fazer menos vezes. Então, uma coisa que eu gosto da psicologia comportamental é essa precisão também na análise. É mais fácil visualizar como você analisar um comportamento se baseando nessa tríplice contingência, nesses termos se baseando que seriam a antecedente, a resposta e a consequência. Então você tem um estímulo ambiental, você tem o que a gente chama de comportamento, na análise do comportamento tem outro sentido, mas é estímulo, ação, vamos pensar assim, como que o organismo responde, o que ele faz, e uma consequência. Então isso tudo está envolvido no comportamento, no que o comportamento resulta, no que retroage sobre ele
e como que isso faz, o que que a pessoa faz a partir desse contexto, dessa relação entre esses termos. Então, basicamente, assim, se você não for da área, não entender da área, muitas vezes você não vai perceber que isso está acontecendo, que um psicólogo comportamental está fazendo isso, porque ele não precisa necessariamente te falar. Então, por exemplo, você tem uma situação de pensar em psicoterapia, que é o mais comum. A pessoa reclama de, quando meu marido chega em casa, eu fico mal-humorada e aí eu brigo com ele. Então, o psicólogo comportamental pode te ajudar com isso. Ele pode, muitas vezes acontece, de ele te explicar como funciona todo esse mecanismo que eu estou esboçando aqui, mas ele pode entender que o contexto é seu marido chegar em casa. Isso tem uma resposta em você, que é você ficar de mau humor. E você briga com ele porque, enfim, por causa dessas circunstâncias. Então isso tudo tem motivos para ser, que são mais profundos e tem variáveis envolvidas aí. De uma forma simples, você vai avaliar o comportamento assim. Você tem que observar também a história de vida da pessoa e outros componentes. Essa é a parte de análise. Mas você tem a parte de modificação do comportamento, que é você, de forma superficial, assim, a minha explicação é você manipular variáveis e manipular contingências. Então, por exemplo, se em certa situação eu faço alguma coisa sempre, eu tenho como mudar essa situação para mudar o que eu faço? Se eu faço tal coisa e tem uma consequência, tem como eu mudar o que eu faço para mudar essa consequência? Então você está mexendo nas variáveis, nesses termos, e você está modificando o comportamento assim. Então, por exemplo, sempre que eu falo de certa forma com alguma pessoa, ela me critica. Então eu tenho uma ação e tenho uma consequência. O que é que eu posso mexer nisso aí? Posso talvez não falar com ela? Eu tiro essa consequência, porque ela não vai me responder se eu não falei com ela. Posso falar de outro jeito? Pode ter uma consequência diferente. Posso falar em outras condições, porque, por exemplo, a pessoa pode estar... Posso falar com ela sempre no momento que ela já está muito estressada. Então, se eu posso mudar essas condições, também eu posso mudar a minha resposta e a da pessoa. Né? Na verdade, eu posso manipular, entre aspas, as condições para que eu consiga a resposta, essa consequência em um outro momento, sob circunstâncias diferentes, num ambiente diferente. Então tem muita coisa dentro da análise do comportamento, da análise enquanto atividade, então o que o psicólogo realmente faz, e na modificação também. Então tem uma infinidade de técnicas e possibilidades de você modificar comportamento sem entender como é que ele está funcionando, como é que a pessoa funciona, e entender como modificar isso. Isso são detalhes, lógico que não... Isso aqui é uma ideia muito superficial, um rascunho para tentar te ajudar a entender um pouco melhor. Acredito que... Não sei se ficou claro, você me conta, me dá o feedback. Isso é uma forma de comportamento. Olha, eu estou fazendo algo, você me dá um feedback e você falar: tá legal, entendi, ok. Eu tenho uma consequência para o meu comportamento que pode aumentar a probabilidade de eu falar dessa forma, falar nessas condições.